gente, eu sou a Ju do Juan Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje, ele é um vlog, claramente pelo título, e eu só tô aparecendo aqui porque na verdade eu não tinha feito a introdução, então este é um vídeo sobre o Retrato de Dorian Gray, todas as minhas impressões, a primeira vez lendo. Ele agora tá todo marcado porque, como eu falei pra vocês, eu comecei ele em meio de uma live com vocês me falando que queriam muito ver o vlog, de me ver a primeira vez lendo, e daí eu comecei a gravar e nunca parei pra realmente sentar e falar, olha gente, tô gravando. Então fica meio estranho, meio solto, né? Mas eu prometo que as coisas vão se organizar depois. Eu tenho um dom muito bom de não reter informação de coisas que eu não li, não conheço, não vi. Então eu não me importo com spoiler, porque entra num ouvido e sai pelo outro, eu não retenho esse tipo de informação. Então realmente foi como ler sem nenhum spoiler, eu não sabia o que ia acontecer. Eu sabia sobre, tipo, o Dorian Gray ser uma pessoa extremamente egoísta e que tinha alguma coisa a ver com o retrato, e algumas pessoas me falavam que era uma obra que tinha, tipo, uma certa fantasia. E é isso que eu sabia, era isso, e eu entrei sabendo disso apenas. Nunca tinha lido nada do Oscar Wilde também, então foi meu primeiro contato. Vou mostrar tudo pra vocês, o vlog tá, eu acho que bem completo, mas eu queria pedir pra vocês comentarem aqui embaixo, porque é um livro que eu acho que dá pra discutir muita coisa que talvez eu nem tenha falado por aqui e que eu queria muito saber o que vocês acham. Eu sei que muita gente do Booktube já leu e é sempre bacana fazer vídeos de gente que muita gente já leu, porque a gente pode conversar mais detalhadamente sobre os livros sem parecer que eu tô doutrinando alguma coisa. Então assim, se você tem alguma coisa que você não gosta de O Retrato de Dorian Gray, ou que você ama muito, se é seu livro preferido, conta pra mim, conta o seu processo, ou se você ainda não leu, mas quer muito ler, ou se você leu outra coisa do Oscar Wilde e quer muito me recomendar. Por favor, comenta aqui embaixo, eu adoro esse tipo de conversa e eu gosto muito de ler o que vocês falam. Eu sei que eu sou meio péssima respondendo as coisas, eu juro que eu leio tudo com muito amor. Então, é isso, eu espero que vocês gostem, cliquem em gostei e aproveitem o vídeo. Eu li a primeira parte, que é a introdução da obra e a introdução geral da edição que eu tenho, que é a da Biblioteca Azul, edição anotada e sem censura. Eu achei já completamente interessante, ela tá toda anotada, porque eu achei muito importante essa introdução mais geral, primeiro sobre o autor e sobre a importância da obra como literatura e os processos de literatura, e depois da obra como obra. Então a gente consegue ver quando o livro é com censura ou sem censura pela quantidade de capítulos, tá, gente? Os com censura tem 20 capítulos, os sem censura tem 13. É confuso porque parece que seria o contrário, mas é isso mesmo, tá? O Oscar Wilde foi o principal porta-voz do culto do esteticismo e a arte pela arte, a gente vê aqui, e que o Retrato de Dorian Gray foi uma obra que modificou o romance vitoriano. O romance modificou a forma pela qual os vitorianos viam e compreendiam o mundo que habitavam, em especial em respeito à sexualidade e à masculinidade. Anunciou o fim do vitorianismo repressivo e, como observou Elman, após sua publicação, a literatura vitoriana passou a ter uma feição diferente. Então, ele também é muito importante por isso. Na era vitoriana, a preferência sexual não era claramente vista como identidade. Na verdade, a palavra homossexual só entrou para a língua inglesa em 1892. O estabelecimento da homossexualidade como identidade sexual e social distinta é atribuído por muitos à sua criminalização e ao exemplo da vida de obra de Wilde. O fato de que raivosas resenhas britânicas de O Retrato de Dorian Gray compartilharam a mesma linguagem codificada, chamando de impura, insana a obra e o personagem, além de aludirem a acusações criminais, mostra de forma patente que muitos dos primeiros leitores britânicos da obra reconheciam como ela desafiava as noções convencionais vitorianas acerca da sexualidade masculina, sobretudo pela preocupação com o relacionamento homoerótico e emocional entre os três principais personagens masculinos. Não vou falar o nome deles ainda, porque, né, a gente não vai entrar na obra agora. E pelo complexo interesse na natureza potencialmente corruptora de uma influência interpessoal. O Retrato de Dorian Gray é um dos primeiros romances em língua inglesa a explorar a natureza do desejo homoerótico e homossocial,
sendo por isso uma obra subversiva, muito embora, ou talvez especialmente porque, faça um jogo de esconde-esconde com o fato de que o desejo homoerótico é a forma que impulsiona seu enredo, ainda assim absorvente e macabro. Então, a gente tem nessa introdução, né, e também os comentários de certos críticos sobre a obra, o que é bem chocante. Eles falam coisas, assim, bem pessoais e meio absurdas, assim, você lê essas coisas escritas hoje em dia sobre uma obra, né, ainda mais sabendo. Na época era proibido você ter relações homoafetivas e, inclusive, o Oscar Wilde vão entrar em processo contra ele por causa dessa obra ser uma obra que influencia as pessoas a seguirem esse caminho. Então, é bem complicado, assim, saber desse começo já logo de cara, mas eu acho que ele é bem necessário para saber tudo que o Wilde passou. Por isso mesmo que ele teve que de novo fazer uma versão com censura. Essa daqui é a versão que ele mandou pela primeira vez, mas logo que publicaram tem outra versão e depois, no ano depois, tem outra versão que ele teve que mudar outras coisas também, porque ele tava, né, com esse processo em cima dele. A versão do romance publicada na editora e ainda o texto datilografado que o Wilde enviou originalmente à revista e do qual cerca de 500 palavras foram eliminadas antes da publicação. Então tem mais isso, né? E também fala da época que o Wilde ficou preso, né? Que ele realmente ficou preso. Com isso, também nas inspirações possíveis, por exemplo, o amigo do Wilde, John Gray, que poderia ser uma inspiração pro Dorian Gray, também reforçar, né, que apesar dessas inspirações não quer dizer que essa obra seja um retrato da vida do Wilde. Ele fala que se vê em muitos personagens, por exemplo, aqui, contém muito de mim. Basil Hallward é quem eu penso que sou, Lord Henry é o que o mundo pensa que eu sou e Dorian Gray é o que eu gostaria de ser, e outras eras, talvez. Mas que não é, né? Não é uma biografia, continua sendo uma ficção. E, mais uma vez, o Oscar Wilde parece que percebe o que seria o Twitter mais além, porque ele reforça muitas vezes que o que está escrito não quer dizer que é o que ele pensa, né? Que a arte é a arte, a literatura é a literatura. E não se pode falar de um livro como moral ou imoral. Os livros são bem escritos ou mal escritos, aí aqui também. Mas não devemos nunca esquecer que a arte não tem como objetivo instruir ou influenciar a ação de modo algum. A arte nunca expressa nada mais que a si própria e é melhor compreendida por sua absoluta indiferença à vida. O que o autor do prefácio dessa introdução, né, não é prefácio, é uma introdução, defende é que respeitar, né, essa opinião do Oscar Wilde, até porque ele foi acusado por causa dessa obra, ele foi preso por causa dessa obra, mas também que certas obras a gente, hoje em dia, né, certas obras mais antigas, a gente precisa do contexto para entender a sua importância, para entender a sua relevância. Então, o Oscar Wilde, na época, não deveria ter sido definido por sua obra. Apesar de todas as preocupações estéticas do romance, é impossível para os leitores contemporâneos apreciarem um retrato de Dorian Gray fora do contexto da vida de Wilde e das circunstâncias em que foi escrito e posto no mundo. Se Dorian Gray é uma lição sobre as consequências de confundir a vida e a arte, ele é também sua comporificação, uma vez que o romance se tornou, nas mãos do contemporâneo de Wilde, um instrumento para interpretar e julgar a conduta do próprio autor. Então, a gente começa com essa introdução e depois um pouco sobre a introdução da obra, que é, né, a diferença entre a censurada e a não censurada, e como, na verdade, a gente não tem uma versão completamente pura da obra, porque o autor reescreve ele mesmo o tempo todo antes de mandar para alguém. Então, isso é muito interessante, recomendo muito que essa introdução, se você tem nessa edição, seja lida e apreciada, porque tem muito sobre o autor. E eu vou tentar trazer um pouco mais, agora eu tô um pouquinho atrasada pra live que vai ter agora, mas é isso. Eu vou continuar a leitura dele e tentar trazer mais informações mais além.
Voltei-me de lado e vi Dorian Gray pela primeira vez. Quando nossos olhos se encontraram, me senti empalidecer. Um terror curioso e instintivo tomou conta de mim. Sabia ver-me defrontado com alguém cuja personalidade era tão fascinante que, se eu permitisse, me absorveria por inteiro, até mesmo minha alma, minha própria arte. Eu tô em live agora, mas eu parei agora no sprint pra atualizar vocês. Eu terminei o segundo capítulo e como, né, este é um vlog detalhado sobre a obra e sobre o que eu tô achando, minha primeira experiência, eu sinceramente acho que vocês vão me ver me apaixonar pelo Oscar Wilde. Eu já tô querendo ler tudo que ele já escreveu e infelizmente a Biblioteca Azul não tem uma edição de tudo que ele já escreveu. Por favor, Biblioteca Azul, faça isso, sabe? Todas as obras de Oscar Wilde. Compraria. Eu acho que tem vários fatores já nesse segundo capítulo que parecem guiar a nossa história de vez, né? Então, a gente tem, na verdade, um desvio do foco. Eu achei que o foco ia ser no Basil e no Dorian Gray. Eu nunca vi filme, eu nunca vi nada. Eu sei muito pouco sobre Dorian Gray. Eu só sei que ele é descrito como, assim, um ser maravilhoso, lindo, sabe? Esteticamente, e que eu acho que ele é muito egoísta também. Mas eu não tenho certeza. Tipo, essa informação eu tirei da onde? Não sei. E é um trabalho interessante, né, como literário, porque é uma obra que fala dessa pessoa linda esteticamente, que vai trabalhar muito com estética. O tempo inteiro, em todas, por enquanto até agora, em todas as páginas tem uma referência à beleza de alguma forma. E o estético de alguma forma, sabe? Mesmo quando não tá falando necessariamente, isso aqui é lindo, tem uma referência do que seria bonito, do que seria maravilhoso, do que seria bom para os olhos, enfim. Mas me incomoda um pouquinho a obsessão do que parece ser o Oscar Wilde pelas anotações que tem, né, nessa edição anotada, do que parece ser pessoalmente do Oscar Wilde, as ideias dele, pelo que tá escrito aqui, é que ele tem uma obsessão bem grande com juventude, e daí isso é bem mostrado, assim, no livro. Ele tem uma fissura muito grande, né, nesse livro, de juventude ser sinônimo de beleza. E é uma coisa que me incomoda um pouquinho, assim, porque daí tem uma parte que, o Oscar Wilde era sempre visto acompanhado de pessoas mais novas e tal, e eu fiquei assim, uma mini red flag, mas não estamos aqui pra te cancelar, Oscar Wilde, só fiquei meio com isso. E outra coisa que eu queria dizer é que eu acho muito curioso, né, de como o Oscar Wilde e eu também tenho esse pensamento, tá? De como ele vê, tipo, que uma obra não define o escritor. Então, não quer dizer que porque uma obra tem tais assuntos polêmicos que o escritor pensa essa mesma coisa. A obra é a obra em si, e ela é o ato de escrever, e o ato de escrever é uma arte, é uma pintura, enfim, às vezes reportar aquilo de uma forma grotesca, às vezes reportar aquilo de uma forma mais militante, mas sabe, escrever. Não significa que porque tá escrito ali, o escritor pensa nisso. Então ele não quer ser definido, né? Ele fala várias vezes de como, nas anotações aqui extras, de como uma obra não deveria ser uma autobiografia. Não deveria ser, porque é uma ficção. Ficção é ficção, arte é arte. E é um assunto muito, assim, grande no Twitter. Mas de como, por exemplo, muitas vezes o Oscar Wilde coloca a sua opinião e faz referência às suas próprias obras. Então ele trabalha coisas que ele já trabalhou, vai trabalhar em outras obras, e que ele reafirma essa ideia. E não necessariamente uma ideia dele, mas em alguns casos, na edição, nas anotações, mostram que, tipo, ele falou sobre isso nos trabalhos que não eram ficção. E que eram ideias realmente que ele concordava e tal. Então, por mais que nós, escritores, não colocamos necessariamente tudo que a gente pensa, em algum momento a gente vai colocar algo que a gente pensa. Algum personagem vai nos definir, algum personagem vai falar mais com a gente, alguma cena vai colocar um pouco do que a gente pensa sobre o mundo, só que o leitor não tem como saber, sabe? Se não nos conhece, ou se a gente não trabalhou não ficção, enfim, sabe? Se não tem outras coisas publicadas. Mas não tem como o leitor saber o que é dele e o que não é dele. E daí isso é um processo muito interessante que eu gosto muito. Pelo que estamos vendo aqui, parece que o Dorian Gray teve a sua primeira lição, né? Parece que esse encontro com o Henry, que é o amigo do Basil, vai fazer ele ter... O Basil é o pintor. Vai fazer ele ter um insight da vida dele, de como a beleza dele é importante e essa juventude é importante. Então,
sei lá, já falamos de ai, daria tudo pra ter essa beleza pra sempre. Já temos uma certa mudança de comportamento, então isso aí eu acho que vai definir o livro. Mas eu não sei, porque eu não li. Aí eu queria ler um trecho que eu gostei, porque eu tô gostando de ler trechos, né? Eu acho que essa obra tem muita coisa a marcar, eu marco muita coisa, então... Não existe uma boa influência, Sr. Grey. Toda influência é imoral, imoral do ponto de vista científico. Por quê? Porque influenciar uma pessoa é lidar nossa própria alma. Ela deixa de pensar seus pensamentos naturais ou arder com suas paixões naturais. Suas virtudes não são reais para ela. Seus pecados, se é que existe tal coisa, são tomados por empréstimo. Torna-se o eco da música de ontem, desempenhando um papel que não foi escrito para ela. O propósito da vida é o autodesenvolvimento, realizar perfeitamente sua própria natureza. É para isso que cada um de nós está aqui. Hoje em dia, as pessoas temem a si próprias. Bom, gente, eu ainda tô no sprint, eu acabei de ler o 3º capítulo, acabei de terminar ele. Esse foi um capítulo bem menor e não tenho muita coisa a dizer sobre ele, a não ser que, de novo, né, a gente tem esse fator de que o Henry tá vendo o Dorian meio que como um estudo de, tipo, como ele vai adaptar a personalidade do Dorian, não fazer o Dorian se autoconhecer. Mas o Dorian é, tipo, moldado pelas ideias do Henry. Então o Dorian, ele é bem influenciável e o Henry influenciador. Apesar dele dizer que detesta as pessoas influenciadoras e que não existiria, ele na verdade tá sendo essa pessoa, né? Ele tá ditando mais ou menos as ideias que o Dorian tem que ter. E daí o Dorian nos apresenta que ele tá apaixonado por uma pessoa. E ele tá morrendo de amores, a gente não conheceu essa pessoa ainda, né? Não teve, ele só tá descrevendo ela e termina assim o 3º capítulo com uma forma que eu não esperava, até porque eu não sei nada sobre o Retrato de Dorian Gray, como eu falei pra vocês. Não esperava que fosse ir pra esse lado, mas é um capítulo bem curto e é mais sobre uma reflexão, assim, que o Henry faz. O Henry faz muita reflexão, né? Ele é um personagem-chave, né, pro romance. E o romance, no caso, eu quero dizer livro. Mas, tipo, eu não gosto da forma como ele fala de mulheres, mas, né, acontece. E, enfim, também teve umas frases estranhas sobre judeus. Foi completamente inútil, mas enfim. Essa reflexão aqui foi muito boa, assim. Alma e corpo e alma, como são misteriosos. Existia animalismo na alma, enquanto o corpo tinha momentos de espiritualidade. Os sentidos eram capazes de refinar e o intelecto era capaz de degradar. Quem poderia dizer onde terminava o impulso carnal e onde começava o impulso psíquico? Então, ele começa a ter, né, umas ideias mais de psicologia, mente, o que é muito interessante, assim. Gostei bastante, fiquei bem intrigada como terminou, né? Então, não tem muito o que falar deste capítulo, porque ele é bem breve. Mas estou na página, então, 149. O livro, essa versão tem 351 páginas, mas o livro Dorian Gray em si, ele termina na 311. Eu vou continuar lendo aqui e é isso. A few moments later. Se é capaz de dar à alma quem vive sem ela, se é capaz de criar um sentimento de beleza em pessoas cujas vidas são sórdidas e feias, e é capaz de arrancá-las de seu egoísmo e lhe dar lágrimas para prantear tristezas que não lhes pertencem, então ela é digna de toda adoração, digna da adoração do mundo. Bom, o que acontece depois do capítulo 3, mais ou menos, é que a gente começa a descobrir que o Dorian tá apaixonado por uma pessoa e ela é atriz, e daí o Dorian convida os amigos dele, né, o pintor e o Henry, o pintor é o Basil, e o Henry pra irem lá e assistirem uma das peças dela, né? Daí ele faz algumas... Tipo, tem muito do Shakespeare, que eu achei muito legal, então ela faz a Julieta às vezes e tal. Mas quando ele assiste, depois de ter pedido ela já em casamento, antes de contar pra todo mundo que ele tava apaixonado, ele já tinha decidido que ia pedir ela em casamento, porque ela era, meu Deus, incrível, linda. Ele vai lá e percebe que o encanto dela no palco se desfez. E daí ele começa a ter vergonha dela. Os amigos dele ficam envergonhados por ele também, o que é
muito, assim, desconfortável. É uma cena que eu não gostei. Eu fiquei tipo, ai, que saco. Porque, né, é mais uma vez o Oscar Wilde meio que falando mal de mulheres. Mas tudo bem, ok, a gente ignora. Aí, o que acontece, né, de que ela vai super mal nessa peça é porque, aparentemente, o amor do Dorian mostrou que era o verdadeiro amor pra ela. Então agora ela não precisa fingir pros outros, porque agora ela sabe o que é amar de verdade. E amar de verdade não era aquilo que ela tava fingindo ser. E o amor dela, tipo, tirou o encanto dela. E em vez dele achar isso lindo, ele fica horrorizado. Ele fica achando ela, tipo, uma falsa, porque ele se apaixonou pela grande atriz e não por essa pessoa que vai amar ele a todo custo. E daí ele fica chamando ela meio de egocêntrica, o que é meio engraçado, porque é exatamente isso que ele é, né? Eu fico tipo, E daí eu não quero ficar dando, tipo assim, super spoilers, mas a partir daí as coisas passam a ficar esquisitas. Rola o retrato do Dorian Gray refletir o quanto ele foi um homem ruim. Então o retrato passa que foi o presente do Basil pra ele, que era o retrato mais lindo que ele já tinha feito do Dorian Gray no começo do livro, dá pra ele, e ele vai olhar esse retrato que tá na casa do Dorian, e o Dorian mesmo tá olhando pra esse retrato e percebe que mudou, que tem uma feição meio maligna nesse retrato e que não tá como era antes. E daí ele fica nesse, eu não sei se isso quer dizer que eu tenho que seguir esse retrato, que ele é um sinal de que eu tô acabando com a minha vida, ou se, na verdade, eu só tenho que esconder ele mesmo, que eu nunca vou ser tão bonito e jovem quanto naquela época e eu vou esconder ele do mundo. Então, agora as coisas estão levando para um lado, né, nessa um pouco, até não é realismo mágico porque não existia o termo realismo mágico, né? Dark Academia também não existia. Mas tá indo pra esse lado, assim, de coisas sobrenaturais acontecendo, sabe? Mas de alguma forma ele acaba se perdoando e ignorando o que acontece e daí, né? Daí é onde eu tô agora, que a gente não sabe qual vai ser os próximos passos. O Basil veio falar com ele, veio consolar ele de certas coisas que aconteceram e ele tá tipo, consolação, não preciso disso, e daí o Basil meio que se declara pra ele, né? Então, pela primeira vez temos assim essa quase confirmação do amor do Basil por ele. Tinha ciúme de qualquer pessoa com que você falasse. Queria tê-lo todo só pra mim. Só me sentia feliz quando estava com você. Quando nos separávamos, você continuava presente em minha arte. Era tudo errado e tolo. Ainda é tudo errado e tolo. Obviamente, nunca deixei você saber sobre isso. Teria sido impossível. Você não teria entendido, eu mesmo não entendia. Certo dia decidi pintar seu maravilhoso retrato. Era para ser minha obra-prima. Mas à medida que trabalhava, cada pincel e cada camada de cor pareciam revelar meu segredo. Havia amor em cada traço, em cada toque havia paixão. Meus amores, E agora eu estou indo pro capítulo 8. E página 211, eu ainda tô gostando muito do livro. Eu tenho as minhas ressalvas, né, dessa forma como o Oscar Wilde tratava as mulheres, que é meio estranho, assim. Mas, né, a gente tem que pensar que, é a época e, tudo que ele passou. É isso. E caso vocês não tenham visto, eu tô na minha casa oficialmente, né? Amanhã começam as minhas aulas. Eu vou organizar as coisas pra faculdade amanhã. E daqui a pouco eu vou fazer uma livezinha e vou ler mais. E daí eu falo mais pra vocês quando eu tiver mais coisas que falar. Oi, gente, tudo bom? Então, eu já li até o capítulo 10 inteiro. Quando eu tinha falado com vocês, eu acho que eu tava começando o 9 ou começando o 8, enfim. Alguns anos agora se passaram e a gente sabe que cada vez o retrato tá mais refletindo quem o Dorian é de verdade, enquanto o Dorian continua lindo e que ele tá cada vez mais se deixando, né, assumir essa personalidade horrível. Então ele tá com uma má fama, ele culpa muito outras pessoas e outras coisas, ele culpa um livro que ele amou por ter envenenado ele culpa o sangue da família dele por ser envenenado, porque a família dele também queria outras coisas. E no capítulo 10, que foi na verdade um dos meus preferidos até agora, o 9 a gente conhece muito mais sobre a personalidade do Dorian, então de como ele tá culpando essas outras coisas e essas coisas que ele gosta também, mas no capítulo 10 a gente tem o reencontro do Dorian depois de muitos anos com o pintor.
E ele fica, nossa, eu te olho agora, eu não consigo acreditar em todas as coisas que falam sobre você, porque você, né, continua com a beleza. Então, segundo ele, que eu achei uma passagem muito interessante, o pecado fica escrito no rosto de um homem, não pode ser ocultado. Fala-se de vícios secretos, não existe nenhum vício secreto. Se algum pobre homem tem um vício, ele transparece nas linhas de sua boca, nas pálpebras caídas, até mesmo no formato das mãos. E isso é o que vai acontecendo, né, com o próprio retrato do Dorian. E a gente também tem, entre linhas, a gente não sabe exatamente o que o Dorian fez, e a gente sabe que ele não tá sendo tão respeitado, mas que ele ainda consegue ir nos lugares porque ele é rico e bonito. Então ele tem essa família, né, esse sobrenome que não impede ele de fazer as coisas que ele faz, e a gente sabe que ele tá fazendo coisas ruins. Mas a gente não sabe exatamente o que, assim. Tem muito do pintor perguntando o que acontece, que todo mundo em sua volta, tipo, se destrói, o que tá acontecendo. Mas eu tô achando, assim, bem interessante. É um livro, assim, que eu acho que é muito mais, apesar dele ter esse elemento, por exemplo, de um pouco de mistério, um pouco do que a gente pode, hoje em dia, né, na época não, mas hoje em dia chamar de um certo realismo mágico, porque tem esse negócio do retrato, que a gente não sabe se realmente tá acontecendo ou não, mas, ou um pouco de Dark Academia, pelo esses negócios da pintura, enfim, mas ao mesmo tempo é um livro muito pessoal, né, de carga emocional, de desenvolvimento do personagem, sendo, no caso, esse desenvolvimento um desenvolvimento ruim, né? Ele é muito tipo o que a beleza tá fazendo, né, com o Dorian, o que na verdade ele faz com ele mesmo e as desculpas que ele inventa pra ele mesmo, eu acho. E é um livro assim bem simples de ler, então muita gente me pede pra fazer o vídeo, né, de indicando clássicos pra iniciantes, e eu sempre enrolo porque eu penso que eu nunca li clássico suficiente pra falar sobre isso, onde começar clássicos. Mas com certeza esse é um que eu listaria, porque a linguagem do Oscar Wilde é bem simples, o livro é bem direto, não tem nada de palavras completamente complicadas. E tem uma pegada meio, sabe, romance contemporâneo, porque não tem exatamente, uau, um plot. E ele também não é exatamente enorme. Então é isso, eu vou ler agora o capítulo 11 e daí vai faltar o capítulo 12 e 13 pra eu ler depois da faculdade. E daí depois é isso, depois é o fim, depois eu falo pra vocês. Amanhã a gente conversa sobre este livro no Telegram, então vamos ver, né, o que vai ser, assim, até agora. Não é o livro da minha vida, mas é um livro muito bonito, então vamos ver se ele vira livro da minha vida, não sei. Esquece tudo que eu falei sobre esse seu livro de cotidiano. Ele acabou de não ser mais. Ele... Meu... Hã? Oi, gente, eu tô no penúltimo capítulo e eu gostei muito de uma parte, então eu queria ler, né, que nem eu tô fazendo. A vida é uma questão de nervos, fibras e células que crescem lentamente e nas quais o pensamento se esconde e a paixão sonha. Você pode se crer seguro, imaginar-se forte, mas um tom de cor aleatório num quarto ou num céu matinal, determinado perfume que você um dia amou e traz memórias sutis, o verso de um poema que volta a encontrar por acaso, a cadência de uma peça musical que deixou de tocar. Eu lhe digo, Dorian,
É dessas coisas que nossas vidas dependem. Oi, gente! Então, terminei o retrato de Dorian Gray, né? Foi finalizado, nossa discussão já foi feita no Telegram e, como eu reforcei, assim, é um livro que, por causa dessa edição, eu me senti muito mais dentro desse livro do que em qualquer, eu acho que outra forma de eu ler o retrato de Dorian Gray. E por causa dessa edição eu acabei me apaixonando pelo Oscar Wilde. Agora eu quero ler tudo que ele escreve e a parte da vida dele foi essencial para a história, apesar de que eu também concordo com o Oscar Wilde que uma obra não é uma biografia, não é uma autobiografia de um autor, o autor não deve ser julgado pela sua obra. Eu concordo com isso. Concordo, assim, muito, na verdade, com isso, e é algo que esteja faltando, eu acho, que essa discussão nos dias de hoje, mas eu acho que, em alguns casos, saber o que o autor passou também é muito importante pra gente entender certas coisas. E aqui a gente entende muita coisa, e a gente também se frustra com muita coisa, porque, né, como eu falei pra vocês, o Oscar Wilde foi condenado por causa dessa obra, ele foi preso por causa dessa obra, ele foi julgado por causa dessa obra. Então, a gente precisa, assim, saber algumas coisas, eu acho, dele, pra essa obra ser ainda mais especial. É uma obra extremamente bonita, que valoriza muito a estética, né? Eu acho que eu falei pra vocês sobre isso. Então tem quotes maravilhosos e tem, assim, talvez algo que incomode você, que foi o que me incomodou, tem muito essa noção de beleza, juventude, então realça muito, assim, ai, fulano é belo e jovem, e é tudo lindo, e é tudo, sabe, tudo rico, e ai meu Deus, você é jovem, você tem tudo nas mãos. Mas também é uma obra que tem um certo, assim, uma certa magia, né, porque a gente vai num certo realismo com esse retrato. É uma obra que tem muita crítica aqui dentro também, né, de tipo, como uma pessoa extremamente egoísta se torna um monstro, né, e do quanto essa pessoa culpa outras coisas pelas próprias ações que faz. E, assim, vou dizer pra vocês que as minhas cenas preferidas foram a primeira, a da atriz que o Dorian se relaciona. Essa cena pra mim foi incrível, quando ela para de ser uma boa atriz por causa do amor dele. Então, esse fato de quanto ele destrói as outras pessoas ao redor dele. Eu também amei a cena do Dorian com um pintor que acaba mal. Eu não vou falar como acaba, porque eu acho que também não é... Isso aqui não é só spoilers, não é mesmo? E a última cena, eu acho que o livro acaba de uma forma maravilhosa e eu amei, sério, eu gostei muito, muito de como é acabado. Eu vou dar 4 estrelas, eu só queria, assim, me incomoda um pouco o jeito que o Oscar Wilde escreveu sobre mulheres aqui nesse livro. Não estou falando que o Oscar Wilde odiava mulheres, não estou falando isso, mas a forma como elas são descritas aqui me incomoda um pouco. Sim, elas são muito... Não, obrigada, não vou falar sobre isso. O que não tem problema, mas particularmente me incomoda, não é algo que eu aprecio ler. Também eu queria, assim, mais cenas, sabe, dessa degradação. Eu queria menos falar e mais mostrar. Eu queria mais dessas coisas de como o Dorian destrói as pessoas ao redor dele. E não falar de, fulaninho também não falou com você, fulaninho se suicidou, sabe? Então eu queria um pouco mais dessa pegada, mas eu entendo, é um livro super curto, muito rápido, de verdade, então assim, é uma ótima forma, como eu já falei, de começar clássicos. E é isso, eu gostei muito, eu acho que eu vou recomendar muito. Eu também quero ler os outros trabalhos do Oscar Wilde, com certeza, porque eu me vi apaixonada pela escrita do Oscar Wilde, por esses personagens que são detestáveis também, mas que pareceram de certa forma muito íntimos pra mim. Eles são muito bem descritos, eles são muito bem caracterizados. O que preocupa era a morte em vida de sua própria alma. É lindo, o livro todo é lindo. Enfim, eu não tenho mais muito o que dizer, porque agora qualquer coisa que eu vou falar vai ser spoiler. Mas é isso, foi 4 estrelas, mais um 4 estrelas que eu gostei muito, ele tá muito marcado. É um livro que eu achei muito uma pegada ao inverno, outono também. Então, um clássico que vale muito a pena você ler, porque ele é curto. Eu também quero algum dia ler a versão censurada pra saber as diferenças. Aqui ele lista algumas diferenças, né? Essa edição, pra quem nunca leu a versão não censurada, essa edição aqui, impecável, sério, uma das melhores
assim, presentes, porque foi presente da minha mãe de aniversário. E assim, eu não teria tanto amor por esse livro se não fosse essa edição. De verdade, é uma edição perfeita. Me deixou com muita vontade de continuar lendo o Oscar Wilde. Eu acho que eu vou querer ler tudo que ele já escreveu, porque ele tem uma linha de pensamento, de filosofia muito interessante mesmo. E é isso, assim, eu quero muito saber se vocês já leram esse livro, se vocês leram pra LC, se vocês já releram, né? É um livro, eu acho que dos que eu já fiz vídeos só de livro até agora, talvez um dos que as pessoas mais tenham lido. Então conversem aqui embaixo o que você gosta de Dorian Gray, o que você não gosta, qual é a sua opinião sobre o Retrato de Dorian Gray, como foi uma leitura de Dorian Gray pra você. E se você nunca leu, se esse vídeo te deixou com vontade de ler, quero muito saber também. Eu vejo vocês no próximo vídeo e vocês vão me ver indicando muito o Retrato de Dorian Gray e talvez relendo muito também. Talvez esse livro cresça ainda mais em mim da próxima vez que eu ler. É isso!